Imagine ser preso por algo que você não fez. Agora, imagine que, além disso, os policiais que te prenderam acreditam que você não tem ninguém para te defender. Foi exatamente isso que aconteceu com Kevin Carter, um jovem de 17 anos que estava voltando para casa depois do treino de basquete, sem motivo algum. Ele foi parado, algemado e jogado na viatura como se fosse um criminoso. Os policiais que fizeram isso acharam que tinham o controle da situação. Afinal, na cabeça deles, Kevin era só mais um garoto negro do Brooklyn, sem dinheiro e sem poder para enfrentar o sistema. O que eles não sabiam era que estavam mexendo com a pessoa errada. O pai de Kevin era ninguém, menos que o diretor do FBI. Mas ele não apareceu de imediato para salvar o filho. Ele esperou. E no tribunal fez algo que deixou todo mundo de boca aberta. O que aconteceu naquele dia chocou não só os policiais, mas também toda a cidade. Era uma noite comum no Brooklyn. As ruas estavam tranquilas, o vento frio soprava entre os prédios e o movimento já não era tão intenso. Kevin Carter, 17 anos, voltava para casa depois de um longo treino de basquete na escola. Vestia um moletom simples, calça esportiva e tênis surrados. Como qualquer outro jovem da sua idade, caminhava tranquilamente pela calçada, mexendo no celular e ouvindo música. Mas o que parecia ser só mais uma noite normal estava prestes a se transformar no pior pesadelo da sua vida. Do outro lado da rua, uma viatura da polícia surge de repente e para bruscamente. Os pneus fazem um barulho agudo no asfalto. O coração de Kevin dispara. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, duas portas se abrem e dois policiais saem rapidamente. Um deles, um homem de aproximadamente 45 anos, com rosto sério e olhar autoritário, já desce com a mão na arma. Ele grita alto, a voz cheia de arrogância. "Mãos na cabeça! Agora!" Kevin congela. Ele olha para os lados, sem entender. Eles estavam falando com ele? O segundo policial já está avançando, enquanto o primeiro, o líder da abordagem, caminha lentamente, com um sorriso de canto de boca. Esse policial era Bradley, um veterano conhecido no bairro, mas não por algo bom. Bradley tinha um histórico de abordagens agressivas, preconceituosas e prisões injustas. Kevin levanta as mãos, assustado. "O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa?" Bradley não responde. Ele apenas agarra o braço de Kevin e o empurra violentamente contra a viatura. "Cala a boca, moleque!" Kevin sente o frio do metal contra seu rosto. O coração bate acelerado. O segundo policial, Harris, pega a mochila de Kevin e começa a revirar tudo. "Nada aqui, senhor!" Bradley revira os olhos. Ele já tinha decidido que Kevin era um criminoso, mesmo sem nenhuma prova. Ele aperta as algemas nos pulsos do garoto, ignorando os olhares das poucas pessoas na rua. Kevin tenta argumentar. "Eu não fiz nada. Eu estou voltando da escola." Bradley ri, debochado. "Ah, agora vocês são todos estudantes, né?" Kevin sente um nó no estômago. Ele quer gritar, quer lutar, quer provar que não fez nada, mas ele sabe que se tentar qualquer coisa, sua situação pode ficar ainda pior. Bradley abre a porta traseira da viatura e joga Kevin para dentro como se ele fosse um saco de lixo. Antes de fechar a porta, ele encara o garoto e diz: "Garotos como você sempre acabam aqui." A porta bate com força. A viatura arranca. O destino de Kevin, uma cela suja e fria. Mas o que Bradley não sabia era que aquela abordagem brutal tinha sido filmada. Do outro lado da rua, uma câmera de segurança de um posto de gasolina registrou tudo. E esse vídeo seria a chave para a reviravolta que ninguém esperava. A viatura policial corre pelas ruas do Brooklyn. Do banco de trás, Kevin olha pela janela, sentindo um nó na garganta. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo. A única coisa que ele fez naquela noite foi voltar para casa, mas agora estava algemado, sendo tratado como um criminoso. Os dois policiais não dizem nada durante o caminho,
Mas Bradley, com um sorriso cínico, continua olhando Kevin pelo espelho retrovisor. E aí? Garoto, tá calado por quê? Kevin não responde. Ele sabe que qualquer coisa que disser vai ser usada contra ele. Alguns minutos depois, a viatura para em frente à delegacia. A porta se abre, e antes que Kevin possa sair, Bradley o puxa pelo braço e o arrasta para dentro. Dentro da delegacia, o ambiente é pesado. Luz fraca, paredes descascadas, um cheiro de café velho misturado com cigarro. Alguns policiais sentados conversam e riem, como se nada estivesse acontecendo. Bradley leva Kevin direto para o balcão de registro. A policial que está ali, uma mulher de uns 40 anos, olha para Kevin e depois para Bradley. Qual a acusação? Bradley dá de ombros. Comportamento suspeito. Kevin arregala. Os olhos. Comportamento suspeito? Eu só estava voltando para casa. Bradley ignora completamente. Ele assina alguns papéis e empurra Kevin em direção ao corredor das celas. O garoto não acredita no que está acontecendo. Ele tenta de novo. Eu tenho direito a uma ligação. Bradley olha para Kevin e ri. Ligação? E para quem você vai ligar, garoto? Para sua mamãe? Alguns policiais no fundo riem junto. Kevin sente a humilhação crescendo no peito, mas ele se recusa a abaixar a cabeça. Ele encara Bradley nos olhos. Vocês estão cometendo um erro. Bradley para de rir. Ele se inclina para a frente, bem perto do rosto de Kevin, e diz: o único erro aqui foi você ter nascido no lugar errado. Kevin sente um frio na espinha. Naquele momento, ele percebe que nada do que ele dissesse ia mudar a situação. Ele foi preso porque Bradley quis, e só sairia dali quando Bradley quisesse. Ele é jogado dentro de uma cela fria e suja. As grades se fecham. Kevin olha ao redor. A cela está lotada de homens, alguns dormindo no chão, outros encostados na parede. O cheiro é horrível. Ele se senta num canto, encolhido, sentindo um misto de raiva e desespero. A única coisa que ele consegue pensar é: meu pai precisa saber disso. O tempo passa devagar dentro da cela. Kevin não consegue dormir. A cada barulho na delegacia, ele abre os olhos, esperando que alguém venha soltá-lo. Mas ninguém vem. Até que, no meio da madrugada, um policial novato chamado Daniels se aproxima da cela. Ele olha para Kevin e sussurra: Ei, garoto, você tá bem? Kevin olha para ele, desconfiado. Eu só quero fazer uma ligação. Eu tenho direito. Daniels olha para os lados. Ele sabe que se Bradley descobrir que ele ajudou Kevin, pode se meter em problemas. Mas alguma coisa naquela história não faz sentido. Daniels suspira e balança a cabeça. Vem comigo, mais rápido. Kevin se levanta depressa. Daniels o leva até um telefone antigo no corredor. Ele entrega o aparelho para Kevin. Liga logo, antes que alguém veja. Kevin pega o telefone, com as mãos tremendo. Ele só tem um número na cabeça. O telefone toca uma vez, 2 vezes. Na terceira, a voz do outro lado atende. Uma voz firme, serena, mas fria. John Carter. Kevin engole seco. Pai. Silêncio. O que John diz em seguida é o suficiente para arrepiar Kevin dos pés à cabeça. Quem te prendeu? Kevin conta tudo rapidamente. John ouve sem interromper. Quando Kevin termina, o silêncio do outro lado do telefone é ensurdecedor. Por alguns segundos, ele acha que a ligação caiu, até que John diz apenas 2 palavras: aguente firme, e desliga. Kevin fica parado, segurando o telefone. Ele não sabe o que o pai vai fazer, mas sabe de uma coisa: essa história está longe de acabar. Na manhã seguinte, Kevin acorda com o som das grades se abrindo. 2 policiais entram na cela e o puxam pelo braço. Levanta, garoto, você tem audiência hoje. Kevin sente o coração acelerar. Ele não faz ideia do que vai acontecer, mas uma coisa ele tem certeza: seu pai já deve estar agindo. Algumas horas depois, Kevin está sentado no banco dos réus, ainda algemado. O tribunal está cheio. De um lado,
o policial Bradley de terno com um sorriso presunçoso no rosto. Do outro, o juiz, um homem sério e rígido, pronto para tomar uma decisão. Kevin olha para o fundo da sala procurando alguém familiar. E então ele vê. No meio do público, sentado calmamente, está John Carter, seu pai. Ele não diz nada. Não faz nenhum gesto, apenas observa. Mas Kevin sabe. Se John Carter está ali, é porque algo grande está prestes a acontecer. O juiz bate o martelo na mesa. Vamos começar. A promotoria apresenta o caso contra Kevin. O promotor, um homem engravatado, começa a falar. Senhor juiz, o réu foi pego em flagrante, demonstrando comportamento suspeito. A polícia seguiu os protocolos. Kevin sente a raiva crescendo. Eles nem mesmo têm uma acusação concreta. Mas Bradley está sentado ali, confiante. Ele acredita que vai sair vitorioso. Afinal, na cabeça dele, Kevin é só mais um garoto do Brooklyn. Sem dinheiro, sem poder, sem chance de vencer o sistema. Mas ele estava prestes a descobrir que estava completamente enganado. O juiz olha para Kevin. O réu tem algo a dizer em sua defesa? Kevin abre a boca para falar, mas antes que ele consiga, uma voz grave ecoa pelo tribunal. Ele não precisa dizer nada. Eu direi por ele. Todos se viram para trás. John Carter está de pé. Ele caminha lentamente até o centro da sala. O juiz franze a testa. E o senhor é... John Carter tira um pequeno objeto do bolso e ergue para todos verem. É um distintivo, mas não um distintivo qualquer. É o distintivo do FBI. O tribunal fica em choque. O promotor arregala os olhos. O próprio juiz parece surpreso, mas quem mais sente o impacto é Bradley. Seu rosto perde a cor. Seus lábios ficam secos. Seus olhos se arregalam. John Carter dá um passo à frente e fala, em tom baixo, mas cheio de autoridade. Meu nome é John Carter. Eu sou o diretor do FBI. O silêncio na sala é absoluto. Bradley sente o suor escorrendo pela nuca. Ele percebe, tarde demais, que acabou de prender o filho do homem mais poderoso da Polícia Federal dos Estados Unidos. E agora? Ele sabe que está acabado. Mas isso era só o começo. O tribunal estava em choque. John Carter, o homem mais poderoso do FBI, estava ali, diante de todos, olhando diretamente para o policial que prendeu seu filho injustamente. Bradley engoliu seco. Até um minuto atrás, ele achava que estava no controle, que Kevin era só mais um jovem negro sem poder para se defender. Mas agora, o pai dele era ninguém menos que o chefe da Polícia Federal. E John Carter não parecia nada feliz. O juiz, ainda tentando entender o que estava acontecendo, bateu o martelo na mesa. Senhor Carter, pode explicar ao tribunal por que está aqui? John Carter deu um passo à frente. Sua voz era firme, controlada, mas carregada de autoridade. Estou aqui porque meu filho foi preso de forma ilegal, porque esse tribunal está prestes a cometer um erro gravíssimo. E porque eu tenho provas de que Kevin Carter é inocente. O promotor franziu a testa. E que provas seriam essas? John Carter abriu um pequeno pendrive e o entregou ao juiz. Este vídeo foi retirado de uma câmera de segurança de um posto de gasolina próximo ao local da prisão. Ele mostra exatamente o que aconteceu naquela noite. O juiz acenou para um assistente que rapidamente conectou o vídeo a um telão na sala. O tribunal inteiro ficou em silêncio. A imagem apareceu na tela, e o que todos viram foi chocante. O vídeo começou. Era Kevin, caminhando tranquilamente pela calçada, mexendo no celular. De repente, a viatura policial freia bruscamente ao lado dele. Os policiais descem com agressividade. Sem motivo algum, eles pegam Kevin e o empurram contra a viatura. O som do vídeo captava a voz de Bradley. Garotos como você sempre acabam aqui. As pessoas no tribunal começaram a murmurar. O juiz assistia com uma expressão fechada. Kevin, do banco dos réus, sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido tratado como um criminoso e alívio porque agora a verdade estava ali,
diante de todos. Quando o vídeo terminou, o tribunal estava em absoluto silêncio. Todos olharam para Bradley, e pela primeira vez, ele parecia realmente assustado. O juiz virou-se lentamente para o policial. Oficial Bradley, gostaria de explicar o que acabamos de ver? O policial tentou engolir em seco. Senhor juiz, Mas John Carter não deixou ele terminar. Ele deu um passo à frente e interrompeu. Esse vídeo prova que Kevin Carter foi preso sem justificativa. Mas isso não é tudo. John olhou diretamente para Bradley, como um predador observando sua presa. Eu mandei investigar seu histórico, oficial Bradley. E sabe o que encontrei? O policial ficou pálido. Você já fez isso antes. Muitas vezes. O promotor ergueu as sobrancelhas. O juiz se ajeitou na cadeira. O que exatamente o senhor quer dizer com isso, Sr. Carter? John tirou um envelope de dentro do terno e colocou sobre a mesa. Aqui estão relatórios internos sobre o oficial Bradley. Ele olhou para o policial, que já estava suando frio. Mais de 15 denúncias de abuso de autoridade. Pelo menos 10 registros de prisões injustas. E o mais chocante, uma delas resultou na morte de um jovem negro 3 anos atrás. O tribunal ficou em choque. Agora não era mais sobre Kevin Carter. Agora o sistema inteiro estava exposto. O juiz respirou fundo, olhou para Bradley, que não tinha mais como escapar. Diante das evidências apresentadas, este tribunal declara Kevin Carter inocente. O martelo bateu. Kevin estava livre. Bradley cobriu o rosto com as mãos. Ele sabia que aquilo era só o começo. Em poucos minutos, outros agentes entraram na sala e o levaram preso. John Carter não sorriu. Ele apenas olhou para Kevin. E pela primeira vez na vida, seu filho viu o verdadeiro peso do poder de seu pai. Mas a justiça ainda não estava completa. Agora, Kevin sabia que precisava fazer algo maior. A decisão do juiz tinha sido clara. Kevin era inocente. E o policial Bradley? Ele estava acabado, mas a verdade é que essa história não terminaria ali, porque quando um escândalo desse tamanho acontece, as consequências vêm com tudo, e Bradley estava prestes a aprender o verdadeiro significado de justiça. Naquele mesmo dia, enquanto Kevin e seu pai deixavam o tribunal, o policial corrupto era imediatamente afastado do cargo. Mas isso era só o começo. As provas apresentadas por John Carter eram tão fortes que em menos de 24 horas, o FBI abriu uma investigação completa sobre Bradley. E não demorou muito para que os podres dele começassem a aparecer. O que antes eram apenas rumores, agora se tornavam fatos documentados. Bradley havia cometido diversos abusos ao longo dos anos. Prendia pessoas sem provas, plantava evidências para justificar suas ações. E o pior, já tinha sido denunciado diversas vezes, mas sempre escapava. Até agora. Porque quando o chefe do FBI entra pessoalmente no caso, não há mais para onde correr. E dessa vez, ele não ia escapar. Em menos de 2 semanas, Bradley foi oficialmente demitido da polícia. Mas não parou por aí. Ele também foi indiciado por abuso de autoridade e falsificação de provas. E quando o julgamento chegou, ele recebeu a sentença que merecia. Bradley foi condenado a 5 anos de prisão. E seu nome virou um símbolo de tudo o que havia de errado dentro da polícia. A história não demorou a se espalhar. O caso de Kevin Carter foi parar nos principais jornais e na televisão. As imagens da câmera de segurança foram exibidas em rede nacional. E o que aconteceu no tribunal virou um dos maiores escândalos de abuso policial dos últimos anos. As pessoas começaram a questionar quantos outros jovens já tinham passado pelo mesmo. Quantos não tiveram um John Carter para protegê-los? A pressão sobre o governo aumentou, e em poucas semanas uma nova lei foi proposta para garantir que casos como o de Kevin nunca mais acontecessem. O que começou como uma injustiça
terminou como um movimento. Mas e Kevin? O que aconteceu com ele depois de tudo isso? Bom, a vida dele nunca mais foi a mesma. Depois de tudo que passou, Kevin não conseguiu simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ele tinha visto de perto como o sistema podia ser cruel. Ele tinha sentido na pele o que era ser tratado como um criminoso sem motivo algum. E agora, ele queria fazer algo a respeito. Foi então que Kevin tomou uma decisão. Ele iria se tornar advogado. Não por status, não por dinheiro, mas porque ele queria lutar contra as injustiças. Ele queria garantir que nenhum outro jovem passasse pelo que ele passou. E com o apoio do pai, Kevin começou sua jornada no mundo do direito. Anos depois, ele se formaria como um dos advogados mais respeitados do país. E sua missão? Defender aqueles que não tinham voz. Porque se ele aprendeu uma coisa com tudo isso, foi que nem sempre a justiça vem sozinha. Às vezes, alguém precisa lutar por ela. Essa história não é só sobre Kevin. Não, é apenas sobre um jovem injustiçado. É sobre o perigo de subestimar as pessoas. Os policiais que prenderam Kevin acharam que tinham poder absoluto. Acreditavam que podiam fazer o que quisessem sem sofrer consequências. Bradley acreditava que era intocável. Ele não contava que o garoto que ele tratou como um ninguém fosse, na verdade, filho do homem mais poderoso do FBI. E isso nos faz pensar: quantas pessoas hoje vivem com essa arrogância? Quantos abusam do poder acreditando que nunca vão cair? A verdade é que o mundo já mostrou diversas vezes que o poder pode mudar de mãos em um piscar de olhos. Hoje, você pode estar no controle, mas amanhã pode ser você sentado no banco dos réus. Bradley aprendeu isso da pior maneira possível. Ele achou que estava no topo da cadeia alimentar, mas no final era só mais um tirano que caiu quando a verdade veio à tona. Porque quem abusa do poder sempre deixa rastros. E um dia, esses rastros viram provas. Então fica a pergunta: o que acontece quando aqueles que se acham invencíveis descobrem que, no fim das contas, nunca foram tão fortes assim?